Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, dando uma olhada nesse artigo do Wall Street Journal, que está bombando no Google, em todas as plataformas, portais, agências de notícias, jornalões, né? Se a gente pode chamar assim. Bom, essa aqui é a Revista Oeste, mas tem aqui também o Diário do Poder, aqui BBC. Gente, tá bombando em vários lugares aqui, tá? Falando sobre esse artigo da Mary Anastasia O'Grady. É uma colunista do Wall Street Journal, esse jornal americano muito importante, muito bem equilibrado, né? Muito bem equilibrado. Ele não é nem muito esquerda, nem muito direita. Ele tem colunistas de vários espectros, né? Da política, na economia e tudo. É bem interessante esse jornal. Tem que assinar, né? Mas é caro pra gente aqui assinar. Ele tem um paywall também que você não consegue ler tudo, tá vendo lá? Aí você tem que fazer uma inscrição aqui, não tem jeito, né? Mas a gente viu alguma coisa desse artigo escrito por ela, falando da Suprema Corte Brasileira, que deu um coup d'état, que é uma expressão em francês para golpe de Estado, né? État é Estado em francês, né? Coup é golpe, né? A Suprema Corte Brasileira deu golpe de Estado, né? O juiz Alexandre de Moraes is censoring critics, está censurando críticos, e jailing opponents, e encarcerando oponentes sem nenhuma base jurídica, somente política, né? Então, gente, é bizarro o que está acontecendo aqui, que a gente vê que está repercutindo no mundo inteiro depois que o Steve Bannon andou postando as suas denúncias lá da USAID, que está, de repente, envolvida num golpe de Estado que aconteceu em 2022, durante a campanha eleitoral do Lula contra o Bolsonaro, dentro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo senhor Alexandre de Moraes na época da eleição. Ainda uma bizarrice que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno das eleições, em que houve uma mudança de regras entre o primeiro e o segundo turno, o que é proibido pela Constituição Federal e proibido pelo regimento interno do TSE. Você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Você tem entre o primeiro e o segundo tempo de uma partida de futebol, você vai lá e muda a regra do futebol e não vai ser com o pé mais, vai ser com a mão. Foi o que aconteceu nas eleições de 2022, em que o Twitter foi tirado do ar, né? Bizarro, porque estava postando contra-informação ou desinformação. Contra-informação tudo bem, mas desinformação, que seria algo como fake news, ou boato, ou mentira. A gente não podia falar que Lula era a favor do aborto, não podia falar que Lula era amigo do Nicolás Maduro, não podia falar que ele era amigo do Ahmadinejad, não podia falar que ele era pró-China, comunista, pró-Rússia, não podia falar nada disso. Aborto, pró-aborto, contra as armas na mão do cidadão de bem, né? Então, tudo isso foi proibido, né, na campanha eleitoral. Bizarro, né? Bizarro. Tudo que a campanha do Bolsonaro fazia era proibido pelo TSE. E qualquer coisa que era dita pela esquerda, pelos comunistas, era liberado pelo TSE. Né? Inclusive com aquele deputado, como é que chama ele, que foi quase caçado agora? Ai, meu Deus, o Janones, né? O Danones. Danones criou várias fake news e não aconteceu nada com ele. Agora tá ferrado, né? Não se elege para mais nada o Danones. Mas, gente, a O'Grady então escreveu esse artigo ontem, né? Foi publicado ontem, dia 10 de agosto, no domingo, falando sobre esse golpe de Estado que a Suprema Corte Brasileira deu, né? A colunista é chamada de colunista conservadora. Você vê, gente, que agora a imprensa brasileira parou de chamar o pessoal de blogueiro bolsonarista, agora é jornalista, como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, né? Pararam de chamar eles de foragidos da justiça. Por incrível que pareça, estava vendo Paulo Figueiredo no Figueiredo Show, né? Paulo Figueiredo Show, que ele tem no YouTube, no Rumble, agora está liberado, liberaram as plataformas. Só não liberou o Rumble, mas
os canais do Rodrigo Constantino também, por exemplo, foram liberados pelo Alexandre de Moraes. Até porque o Constantino está tratando de um linfoma, né? Tratando de um câncer grave e tudo, então o Alexandre de Moraes liberou o cara. Mas com ódio mortal ainda, né? Porque o desejo deles é obliterar a direita, os conservadores, os religiosos, né? Obliterar, tirar do mapa definitivamente, eliminar o Bolsonaro completamente, tirá-lo da corrida. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ela é chamada agora de colunista aqui, ó. Colunista conservadora do Wall Street Journal. Não, ela é uma mulher de centro, né? Nem uma coisa nem outra. E ela colocou, gente, que ela colocou assim nesse artigo dela: não é tarde demais para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura, diz o artigo publicado domingo, ontem, por Mary Anastasia O'Grady, no Wall Street Journal. Tá aqui, gente, ó, vou colocar aqui para vocês. Essa é a coluna, né? Esse é o jornal. Pena que tá com paywall, aí a gente não consegue abrir a matéria completa, mas a matéria tá aqui, ó. Aí daqui para lá você tem que pagar para poder ler tudo, né? Mas, gente, ela foi, assim, cirúrgica, né? Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, falando das redes sociais suprimidas, do Bolsonaro preso, principal agente da oposição a esse governo que está, esse desgoverno que está no poder agora, né? Que tem o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Ela argumenta, né? Porque Bolsonaro e os seus apoiadores que estavam nos quartéis no dia 8, mais ou menos 1.500 pessoas presas de uma vez só, levados para galpões e ginásios, né? Depois foram todas processadas por conta daquele WhatsApp maravilhoso do Alexandre de Moraes e os seus asseclas dentro do seu gabinete, procurando, depois que as pessoas foram catalogadas, né, do 8 de janeiro, procurando nas redes sociais se eles estavam vestindo verde e amarelo, se eles falavam mal do Lula, se eles falavam bem do Bolsonaro, se eles eram conservadores ou não. Aí daria nota positiva ou negativa para aquela pessoa e ela seria processada, virando réu depois, né, e tomando 7 anos, 8 anos, 12 anos, até 14 anos, como aquela cabeleireira que pichou a estátua de batom, né? Então, gente, é bizarro. Ela colocou tudo aqui num jornalzão americano, essa denúncia, que agora está repercutindo no mundo inteiro, tá? Aí tá falando aqui que o problema do Brasil começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros. Aconteceu quando Marcelo Odebrecht, no período da Lava Jato, havia feito uma delação premiada, contando coisas que aconteciam nos bastidores de Brasília, com muita grana, inclusive com 2 contas abertas na Suíça, para o senhor Lula e para a senhora Dilma, no valor de 300 milhões de reais. Aquele triplex no Guarujá, também aquele sítio, né, em Atibaia, que não é meu, eu não sei de nada, não é nada meu. Comédia, né, gente? E ela continua dizendo aqui que, num trecho desse artigo, ela fala: primeiro, ele instaurou o inquérito das fake news, que foi em 2019, e o inquérito subsequente foi o inquérito das milícias digitais. Então, se você conversa com a sua tia aqui no Zap, você é um miliciano digital, né? Aí continua aqui. Ele assumiu, então, o lugar de iniciador das investigações e do processo, investigador e juiz, e vítima também ao mesmo tempo. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, né? Que tem direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, na primeira instância, assim como o senhor Jair Messias Bolsonaro, que não tem foro privilegiado e não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Daí era para ser julgado na primeira instância, porque acima do Supremo não há a quem recorrer, né? Então, se há algum problema durante a investigação, durante o processo, a acusação, o cara vai recorrer a quem?
Como chegou nesse ponto, ele recorreu aos Estados Unidos, né? Através do seu filho, Eduardo Bolsonaro, e através do Paulo Figueiredo, que tem acesso direto ao Trump, que já trabalhou com o Trump, e conseguiram meter uma Magnitsky no senhor Alexandre de Moraes, né? Que está aí fazendo assim para a turma do Corinthians, time para o qual ele torce, ou ele torce para o Palmeiras? Não sei. E o Alexandre de Moraes, nessa foto aí, gente, que foi tirada por um jornalista, o cara foi demitido, tá? Esse jornalista é Alex Silva, do estado de São Paulo, tá aqui o nome dele, ó. Alex Silva. Depois da publicação dessa foto, uma semana depois o Alex foi demitido do Estadão, do estado de São Paulo. Por que será? E será que o Alexandre de Moraes e o gabinete pediram a cabeça do fotógrafo? Eu acredito que sim. São coisas que acontecem nos bastidores da política em Brasília que a gente fica assim estupefato de ver, né? E a imprensa brasileira agora começou a tirar o pé. Na Globo News mandaram Mortadela Lima embora, tiraram a Mocreia Sadi, Andréa Sagui de Brasília, vão levar, sei lá, talvez para o Fantástico, não sei. E mandaram embora também a Eliane Canhoteira e o Paulino, né, que era diretor do Datafolha, né, também foi mandado embora. Dizem, segundo disse o jornalista Ricardo Feltrin, o Paulino foi demitido por cota. Vamos demitir 2 mulheres, tem que demitir um homem também, pelo menos. Aí demitiram o Paulino por conta da cota, tá? É assim que age a TV Globo. Aí tá falando que a Liberdade, a O'Grady, a jornalista do Wall Street Journal, ela continua dizendo aqui que a Liberdade nas Américas enfrentou um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. Escreveu a colunista, dizendo que desde o golpe de Hugo Chávez, né, e a instituição desse chavismo, que foi, na verdade, parido pelo lulismo, que já havia sido antes parido pelo fidelismo, né, o Fidel Castro foi parido da Revolução Cubana pelo Nikita Khrushchev, né, premier soviético. Depois o Fidel Castro deu à luz ao Lula, que deu à luz ao Hugo Chávez, que deu à luz ao Maduro, que agora é um filho do Lula, né, gente? E o maior risco não é, como ocorreu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo, tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular, e depois prendeu seus oponentes e os exilou. Hugo Chávez aumentou de 16 cadeiras, se não me engano, na Suprema Corte venezuelana para 35 juízes. 35 juízes da Suprema Corte venezuelana. Aí ele deu o chamado golpe, né? E ela termina aqui, gente, vou colocar para terminar o vídeo, não ficar muito longo, ela termina dizendo: ainda não é tarde para salvar o Brasil da ditadura. Ainda não é tarde. A não ser que eles resolvam quadruplicar a aposta, Lula, talvez junto com, não sei, o Putin e a KGB, que está infiltrada no Brasil desde os anos 40, e a Suprema Corte brasileira, e vão pro pau, todo mundo. Assim, mas eles vão perder prerrogativas de passaporte, de viagens internacionais, de ir para os Estados Unidos. O Barroso tem imóveis em Miami, né? Gilmar Mendes tem uma faculdade em Lisboa com imóveis em vários lugares do mundo, o Gilmar Mendes. Então, gente, é um problema, né? Aí ela fala: Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, o amigo do meu pai, que estava envolvido em propina com a Odebrecht, o senhor Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, apesar de o sorteio aleatório ser a regra. E de lá para cá, sempre há sorteio, e sempre quem ganha para ser relator é o Alexandre de Moraes, todas as vezes. Ele foi colocado como ponta de lança, né? Então agora tomou a Magnitsky, está aí com essa cara de chupa-ovo, morrendo de medo, porque está ferrado. E estão morrendo de medo também os outros ministros da Suprema Corte. Parece que já deu uma rachada lá na primeira turma, e o Fux talvez peça vistas no julgamento do Bolsonaro de setembro, que segundo o Cacai pode pegar de 30 a 42 anos de cadeia, né, por golpe de Taubaté. E o Fux talvez leve o julgamento do Bolsonaro para março do ano que vem. E lá em março, como já começam as
pré-campanhas, porque tem eleições gerais em 2026, pode ser que Bolsonaro não seja julgado. Agora, tem que ver se essa prisão preventiva dele vai cair. Bom, depois eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o Steve Bannon, as denúncias, né? Sobre o Jason Miller, que é o dono do Getter, que foi apreendido pela PF aqui em 2021, tá puto da vida. A gente ainda não viu a represália que vai fazer o Elon Musk contra o senhor Alexandre de Moraes, tá? O Elon Musk ainda tá quieto, mas ele vai vir atrás do Alexandre de Moraes por causa do X, tá? Vamos ver. Valeu, gente. O que vocês acham? Deixa um comentário aí, vamos comentar. Vamos brigar, vamos brigar. Quero ver briga. Não pode xingar não, tá? Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.